Olá, muito bem-vindos. Meu nome é Felipinho da Mota Quevedo. Vou apresentar o trabalho que fiz em conjunto com a professora Denise Bernot e o professor Amélio Campos Filho, cujo título é Análise Numérica de Túneis Gêmeos, incluindo efeitos de longo prazo, considerando a fluência e a retração do concreto. Nós somos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do programa de pós-graduação em Engenharia Civil, do laboratório que é o Centro de Mecânica Aplicada e Computacional. Os túneis apresentam uma série de complexidade estrutural. Por exemplo, comportamento do material, como as propriedades geológicas e hidromecânicas do maciço e do revestimento, condições geológicas, como por exemplo as tensões no local, heterogeneidade do maciço, descontinuidades, presença de fluxo de água, poropressões ou movimentos sísmicos, interação com outras estruturas, como por exemplo fundações de edifício, galerias, túneis próximos ou outros sistemas subterrâneos, e também aspectos construtivos, relacionados, por exemplo, à forma da seção transversal, a velocidade de escavação, ou seja, o cronograma da obra, elementos e técnicas de pré-suporte e questões relacionadas com a instalação do revestimento, como, por exemplo, a distância não suportada na frente de escavação. Bom, frente a essa complexidade, os estudos numéricos de túneis geralmente consideram o seguinte: diferentes comportamentos do maciço e do revestimento, a simulação do processo construtivo, a interação com túneis adjacentes, interações na superfície, como, por exemplo, bacias de assentamentos ou fundações difíceis, no caso de túneis rasos, interação com pré-suporte, e efeitos dinâmicos. Nesse trabalho vai ser considerado esses três primeiros aqui. Uma das ênfases desse trabalho é justamente o comportamento de longo prazo do maciço e do revestimento. O que é esse efeito? Quando o maciço sofre de fluência, ou o revestimento, por exemplo, concreto, sofre fluência e retração, as deformações do túnel continuam aumentando ao longo do tempo. A convergência, que é o fechamento da seção, continua fechando ao longo do tempo. Então aqui tem um exemplo, no caso de uma galeria, que mostra justamente que a convergência, que é o fechamento, a convergência vertical e horizontal. Pode ver que conforme os dias vão passando, as deformações vão aumentando. Então a seção vai diminuindo. Pode ver também o seguinte, que nesse caso aqui, devido à anisotropia das tensões no local, há uma diferença entre a convergência vertical e a convergência horizontal. Perceba que aqui o estágio de tensões na horizontal não levou as deformações a evoluírem tanto quanto na vertical, indicando certo limite de tensão a partir do qual começam os efeitos viscosos. Aqui casos mais extremos, quando o maciço sofre severamente esse efeito da fluência e a seção chega a fechar bastante, tendo que fazer uma reescavação na seção. Bom, então o objetivo do trabalho é o seguinte, é apresentar um estudo da diferença na magnitude do perfil de convergências no longo prazo devido à presença de túneis gêmeos, considerando a fluência e a retração do revestimento de concreto. Bom, nesse trabalho é considerado algumas delimitações. Evolução isotérmica quase estática em pequenas deformações, apenas túneis profundos, as tensões in situ, geostáticas e hidrostáticas, o maciço e o revestimento é considerado isotrópico e homogêneo, as leis de comportamento do maciço são elásticas, elastoplásticas e viscoplásticas, enquanto que as leis de comportamento do revestimento são elásticas e viscoelásticas, o avanço da escavação é considerado constante, sendo que o túnel gêmeo é cavado simultaneamente, nenhum elemento ou técnica de pré-suporte é utilizada, a seção transversal é considerada circular e a face de escavação é completa, plana e vertical. É desconsiderado o efeito da poropressão e do ângulo de atrito no maciço. Bom, o que acontece? Se tu pegar uma amostra do maciço e submeter a um ensaio de fluência, nesse eixo aqui tu tem a deformação axial da amostra, certo? E desse lado aqui o tempo. Submetendo a amostra a um estado hidrostático de tensões de 5 MPa, por exemplo, conforme tu vai aumentando o desviador, ela vai ter uma deformação. Aí tu aumenta, ela vai ter outra deformação. Aí tu aumenta, ela começa a ter uma deformação e começa a ser crescente ao longo do tempo. Nesse caso aqui dá para dizer que de fato há um limite viscoplástico a partir do qual o comportamento viscoso aparece. Uma das formas de modelar isso aqui é através de um modelo constitutivo viscoplástico de Perzina. Pode ser visto através dessa forma reológica aqui. O que acontece? Se tu puxa aqui esse elemento aqui, a mola vai funcionar de forma elástica até que vai romper o elemento de atrito e vai começar a funcionar as deformações viscosas. Então nesse trabalho foi considerado modelo constitutivo viscoplástico de Perzina com regra de fluxo associada com uma superfície de escoamento de von Mises. Bom, para o revestimento de concreto ele também sofre esses fenômenos ao longo do tempo. Fluência e a retração. Fluência então é a deformação apesar de carga constante ao longo do tempo e a retração é a diminuição do volume conforme o concreto seca. Ambos os fenômenos a gente está modelando através das formulações do CBMC90. A gente está pegando as formulações CBMC90, adaptando a fluência utilizando o algoritmo numérico do Bazin e Prasna e customizando o software ANSYS para utilizar esse modelo. Bom, esse é o domínio espacial que a gente está modelando. Imagine então, por exemplo, um maciço em que tem dois túneis gêmeos, que vai modelar apenas uma parte de interesse dessa região e vamos utilizar dupla simetria nesses casos aqui. Aqui a gente está vendo em corte, aqui a gente está vendo o túnel ao longo do seu eixo longitudinal e a região.
Bom, essa aqui é a discretização espacial do domínio em elementos finitos, certo? Podem ver então que aqui está a seção do túnel, está pegando 20 raios na horizontal e 20 raios na altura, aplicando nas condições de contorno pressões hidrostáticas geostáticas e também tensões internas na mesma proporção para que o maciço saia de uma configuração indeformada. Aqui é a região escavada, são 39 passos de escavação, e aqui uma região além de 51 passos, que não vai ser escavada. Aqui se pode ver o detalhe, por exemplo, do revestimento e do comprimento não revestido, que vai acompanhando a frente de escavação. Aqui é um detalhe da seção transversal do túnel, mostrando a espessura do revestimento, certo? E a quantidade de elementos que tem nessa região. Então você tem aqui, ó, o RI, que é o raio da seção transversal, o E, que é a espessura do revestimento, o P, que é o passo de escavação, o comprimento não escavado, o comprimento escavado, certo? O comprimento e a altura do domínio. Vocês têm também aqui a pressão hidrostática geostática. D1 é a distância entre os eixos dos túneis, então aqui a gente tem esse D1 sobre 2, porque tem a simetria. E o V é a velocidade de avanço da escavação. No total, são 67.300 elementos hexaédricos sólidos 185, com 8 nós e 3 graus de liberdade por nó, totalizando 67.796 nós. Bom, como é que vai funcionar, então, a escavação dessa região aqui da galeria, desses 39 passos? É utilizado o método da ativação e desativação. Os elementos que vão sendo escavados ao longo do espaço de escavação vão tendo sua matriz de rigidez diminuída, enquanto que os elementos do revestimento vão ser ativados ao longo do tempo. O tempo de cada escavação é dado pelo tamanho do passo dividido pela velocidade. O incremento das soluções de cada passo é dado em 0,02 dias. O tempo total da galeria é o tempo de construção, que são os 39 passos dividido pela velocidade. E após terminada a galeria, vai ser rodado durante 7,5 anos o modelo ainda para ver os efeitos viscosos acontecendo, com um incremento de tempo de 3 dias. Esses 7,5 anos corresponde a 84% da deformação total de 50 anos do concreto com a resistência às características geológicas utilizadas nesse estudo. Bom, parâmetros e resultados então para os túneis gêmeos. Com parâmetros geométricos, a gente está utilizando então o raio da seção de 5 metros, a espessura do revestimento de 20 centímetros, uma distância não suportada de 0, então o revestimento é colocado logo em seguida à face de escavação. A distância entre os eixos dos túneis é considerado de 20 metros, ou infinito, nesse caso aqui é como se tivesse apenas uma seção. O passo de escavação é considerado 1/3 do raio, a pressão hidrostática é 5 megapascal, a velocidade de avanço é 1 metro por dia, tempo de escavação de cada passo é dado por 1,67 dias, o tempo de escavação total é dado por 65 dias e o tempo total da análise então é aqueles 7,5 anos. Bom, esses são os parâmetros do maciço, o módulo de Young, o Poisson, a coesão e os parâmetros do modelo viscoplástico. Bom, aqui tem algumas propriedades referentes ao revestimento, como por exemplo a resistência característica do concreto, o módulo de Young, o Poisson, alguns coeficientes que dependem do tipo de cimento, relacionando o concreto de rápido endurecimento, a umidade relativa do ambiente, o tempo de cura a partir do qual começam os efeitos da retração, a temperatura constante, a idade a partir do qual o revestimento entra em carga. Vamos agora para os resultados então, certo? Vamos lá, o primeiro resultado, a gente tem então um maciço elástico com revestimento elástico. No eixo vertical a gente tem a convergência, que é quantos por cento do raio a seção fechou. E no eixo horizontal a gente tem a distância ao longo do eixo longitudinal do túnel. Em pontilhado preto a gente tem a última face de escavação. A linha pontilhada é considerada então como se fosse apenas um túnel. E a linha cheia é quando tem a presença do túnel gêmeo. Pode-se ver que há uma diferença na convergência de 9% com a presença do túnel gêmeo. O que acontece agora se o maciço elastoplástico e o revestimento elástico? O que acontece? As convergências aumentam, saíram de perto de 0,5 para próximo de 0,9. E a relação entre um túnel e o túnel gêmeo ficou 8% na diferença das convergências. O que acontece agora se a gente considerar um maciço viscoplástico com revestimento elástico? E quando tem dois túneis ficou um pouco acima, deu 7% de diferença. Também não houve muita diferença do maciço viscoplástico para o maciço elastoplástico. Isso porque o revestimento elástico ele bloqueou as deformações viscosas do maciço. Mas isso não vai acontecer quando eu utilizar um revestimento viscoelástico, que é justamente esse caso aqui. Ó. Vamos analisar primeiro as linhas pontilhadas, que é apenas um túnel. A linha de baixo é no tempo de construção do túnel. Depois de um tempo, vai passar os efeitos viscosos e as convergências vão aumentando até chegar nessa linha pontilhada azul. A diferença que se dá aqui ó, é de 14%. Se a gente olhar para as linhas cheias, que são os túneis gêmeos, vai ser um pouco maior essa convergência. E a diferença entre o tempo de construção e o tempo final é de 16%. A diferença na construção entre um túnel e túnel gêmeo dá 2% e a diferença 4% no tempo de longo prazo, certo? Entre um túnel e o túnel gêmeo. Maciço viscoplástico e o revestimento elástico contra o revestimento viscoelástico. Quando o revestimento era elástico, houve um bloqueio das deformações de longo prazo. Essa diferença, aí, quando considera o revestimento viscoelástico, foi de até 40% na convergência, que é um valor bastante alto até. Isso no longo prazo, e 20%
logo que termina a escavação do túnel. Então esses são os grandes resultados do estudo. Muito obrigado por assistir a nossa apresentação.